gente! E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Então, olha eu aqui com mais um vídeo, com mais um conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius do canal Opinei. Em breve se chamará o Pitaco, por isso que eu estou aqui para dar mais um pitaco. E para quem já me segue, espero que vocês curtam, compartilhem e ativem o sininho aí para os meus próximos conteúdos, vocês serem os primeiros a avisar, beleza? Antes de eu começar o assunto de hoje, eu quero mandar um beijo para Paula Fuller, que no vídeo anterior eu fiz uns agradecimentos aí e devido ao contexto alguns nomes não foram citados como agradecimento, que eu estava querendo falar dos portugueses, mas Paula, Silvano, Betão, o esposo da Beth brasileiro, são importantes, estão fazendo parte da nossa história, assim como o Henrique, que eu não citei no outro vídeo porque é outro contexto, a Natalia, nossa irmãzinha que nos hospedou na casa deles 12, então todos esses nós temos agradecimentos, claro, e são especiais e fazem parte da nossa vida. Então, Paulo, você também faz parte da nossa vida. Eu não citei alguns nomes porque era um contexto diferente, mas um beijo, um abraço, espero que você continue vendo meus vídeos, certo? Vamos lá, pessoal, o assunto mais uma vez é brasileiro, mais uma vez o assunto é Portugal, uma vez que eu estou morando aqui, os meus conteúdos ultimamente são focados em brasileiros em Portugal, correto? E o assunto de hoje é uma frase que a gente está ouvindo aí. A invasão dos brasileiros em Portugal. Invasão dos brasileiros a Portugal. Olha a frase. E aí eu tenho ouvido algumas coisas, eu tenho escutado algumas pessoas falando que ouvem muito essa frase. E aí eu conversando com uma grande amiga minha, inteligentíssima Viviane, ontem, em vários assuntos, um desses assuntos foi que ela também ouviu essa frase em uma palestra na faculdade dela, eu acho que foi na faculdade. Se não foi na faculdade, foi assunto para a faculdade. Onde ela me relatou que a palestrante também usou essa frase. Era bem o termo assim, com a invasão dos brasileiros em Portugal, vamos ver o que vai acontecer daqui a uns anos. Mas assim, um tom meio negativo. E ela, inteligentíssima como é, cheia de argumentos, disse que levantou e respondeu à altura para essa palestrante e ela não teve nem ação, porque não esperava uma brasileira levantar e se impor, ou colocar o termo, explicar para ela por que não uma invasão. E conversando com Viviane, eu cheguei eu falei, olha, vou tocar nesse assunto, vou fazer um debate, vou dar um pitaco sobre esse tema. É interessante, porque é muito interessante, porque ela me falou umas coisas e é interessante, eu fui pesquisar realmente, eu fui me atentar a esses detalhes e realmente faz sentido. Estão usando esse termo, a invasão dos brasileiros em Portugal, muito pejorativo. Mas quando a gente quer dar uma resposta à altura desta invasão, que não é uma invasão, a gente pede para que as pessoas volta na história um pouco. Volta na história e vamos reverter o assunto, vamos reverter o caso. E a invasão dos portugueses do Brasil? Seria legal o português estar ouvindo isso da gente? Só que eu não vou usar esse termo. Mas eu vou explicar para vocês que muito anos antes dos brasileiros começarem a imigrar para Portugal, houve a grande migração de portugueses para o Brasil. O Brasil, por ser um país com seu território amplo e bem agrícola, também assim como a história de Portugal, que depois eu conto para vocês em outro assunto, ao meado do século XV, com o início do século XVI, acho que vocês que não sabem, Portugal foi governada por reis. E esses reis foram para o Brasil. E esses reis usurparam toda a riqueza natural do nosso país. Eles tomaram conta do pau-brasil, acabaram com os ouros de Minas Gerais, acabaram com muitas coisas naturais do Brasil. Especificamente o pau-brasil e o ouro. Inclusive, se você vem para Portugal hoje e você visita algumas igrejas históricas, elas são forradas de ouro brasileiro. Portanto, quando um português vem falar para você, brasileiro, que está havendo uma invasão de brasileiros, se atente e peça para que ele volte um pouco na história, porque antes houve uma invasão de portugueses também no Brasil e ninguém usou esse termo de invasão. Portanto, do século XVI, a partir do século XVI até o século XX, houve uma quantidade, uma estimativa de 700 mil imigrantes portugueses no Brasil.
Do século XVI até o século XVIII, era cerca de 20%, de 440 e poucos mil imigrantes no Brasil, 20%, 33% desses 400 e pouco, 33% eram imigrantes portugueses. No século XX, portanto, chegou a atingir a marca de 700 mil imigrantes portugueses no Brasil, chegando a um número aí aproximado de 10 mil habitantes por ano no Brasil, trabalhando especificamente na agricultura do Brasil. A partir do século XX, a partir da globalização, é que começou a ir imigrantes para outras áreas. Então começou a expandir para todas as áreas do Brasil. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso. Então houve o inverso. Quando Portugal enfrentou uma crise, quando Portugal teve momentos difíceis, e naqueles reinados, que teve o tempo Mundo Novo, que foi classificado como um Mundo Novo quando o reino começou a dividir Portugal, alguns portugueses foram oprimidos e saíram do país, fugiram do país, foram procurar um lugar melhor, e o lugar melhor, que já estavam lá o reinado, os reis, usurpando dos recursos naturais do Brasil, foram-se ricos e pobres também, portugueses pobres. E existe muitos até hoje. E eu não ouvi na história onde eu procurei, eu não li em nenhum momento que o Brasil se refere a isso como invasão. Não existe essa invasão. Portanto, agora está sendo o inverso. Os brasileiros estão vindo para Portugal, porque o país, nossa pátria, está com muita dificuldade. Violência, saúde, trabalho, educação. E agora é a nossa vez de vir para Portugal, mas não invadir Portugal, não tomar emprego de português, como a gente está ouvindo muito por aí. Pelo contrário, o brasileiro está vindo para Portugal para uma vida melhor. O brasileiro está vindo para Portugal para trabalhar e automaticamente pagando todos os impostos que lhe é de dever. Assim como a gente quer alguns direitos, a gente sabe dos nossos deveres em Portugal. Então eu peço para todos os brasileiros que quando eu ouvir esse tipo de frase, que respondo educadamente, com embasamento literário, com embasamento histórico, como eu estou falando para vocês. Volta na história, dá um passo para trás, dá uma olhadinha na história dos portugueses indo para o Brasil e vice-versa. Nós estamos vindo agora, mas nós não estamos vindo para invadir Portugal. Nós estamos vindo para contribuir com o crescimento de Portugal, porque se vocês não se atentam, quando cada brasileiro que trabalha, que arruma um emprego e que paga os seus impostos legalmente, ele contribui para o crescimento econômico do país. Então eu não acho que seja uma visão invasiva. Acho que seja uma visão contributiva. Todos nós brasileiros que estamos ilegais, entre aspas, e os legais e que estamos trabalhando, contribuímos para o crescimento do país, porque pagamos todos os nossos impostos. E ninguém está tomando, e eu acredito que não seja o intuito de ninguém, tomar o trabalho do português, correto? Então vamos, portugueses, meus queridos, meus compatriotas agora, mudem esse texto, mudem essa frase. Muito me surpreendeu uma palestrante munida de informação, que a gente acha que ela é inteligente, e ela é uma formadora de opinião, porque a partir do momento que eu falo de um tema para 10, 15, 20, 30 ou 100 pessoas, eu estou formando uma opinião para algumas pessoas que não conhecem o tema. Então muito me surpreendeu um palestrante usar esse termo de uma forma tão pejorativa, tão negativa. Então, para essa palestrante, eu falo, como minha amiga deve ter dito para ela, provavelmente, dá um passo atrás na história, dá uma olhadinha antes de falar bobagem, né? Antes de querer denegrir um povo que às vezes estão sendo injustiçados pela sua excessiva vinda, né? Como está se usando agora. Porque eu fui comparar os dados, que eram 700 mil e 10 mil por ano de portugueses no Brasil, até 2017 aqui em Portugal, eram 85 mil imigrantes brasileiros em Portugal. Claro que esse número é para mais, porque ali se conta os legais, então tem muitos ilegais, que dá em torno de 20% do total de imigrantes que há no país hoje. Que eu não vou falar bobagem, mas eu dei uma fugida da quantidade de imigrantes, mas o brasileiro representa 20%. Hoje deve estar bem próximo quando os portugueses foram para o Brasil, olha eu usando invasão, e foram para o Brasil no final do século, meados do século XX, ou seja, não está tão longe, o século XX está aí. Esse número era de 700 mil e a porcentagem de portugueses dentro desses 700 mil era 41%.
Então, quando você olha para 2017, que teve ali atrás também, que nós estamos em 2019, de 85 mil, 20%, era em torno de 85 mil. E do total de imigrantes no país, era 20%, um pouco mais que 20%. Então, olha a diferença. Do século XVI, eram 33% dos pouco mais de 400 mil no Brasil. No século XX, dos 700 mil habitantes que tinham no Brasil, imigrantes que tinham no Brasil, desses 700 mil, 41% eram portugueses. Então, se a gente olhar numericamente, nós não estamos iguais ainda. Quer dizer, teve muito mais português. Claro, que se você pega 2017, que foram os dados que eu encontrei, para 2019 deve ter aumentado muito esse número, claro. Então, se tiver próximo, se não tiver próximo, está chegando. Ou já está igual os 41%. Mas o último dado que eu olhei era que eram 85 mil habitantes, 85 mil imigrantes brasileiros em Portugal. Ou seja, 20% do total de imigrantes do mundo inteiro. Então, quer dizer, não é um número tão alto comparado ao número que era no século passado. E que até hoje tem no Brasil muitos imigrantes. Então, eu queria passar essa informação para vocês, ou seja, nós não estamos invadindo Portugal, os brasileiros não estão vindo com o intuito de invadir Portugal, os brasileiros não estão com o intuito de vir tomar o trabalho dos portugueses, os brasileiros estão vindo contribuir também para o crescimento do país, para os portugueses. Então, gente, quando vocês ouvirem esse termo invasão, e a pessoa estiver ignorantemente pronunciando essa frase, e o brasileiro que quiser se defender, ou que quiser pelo menos argumentar esse contexto, pede para ele dar um passinho atrás, dar uma olhadinha na história, porque o que está acontecendo agora é o reverso, é o contrário, o que já houve no século passado, agora está vendo. Brasileiros, portugueses foram para o Brasil numa época, porque houve muita necessidade no país, houve muita opressão, e agora é o contrário. Os brasileiros estão tendo problemas, estão se sentindo oprimidos no seu país, falta de oportunidade, eles estão vindo para Portugal. Então, é um termo que eu acho um pouco injusto, porque todos usufruíram. Os daqui usufruíram lá e os de lá estão usufruindo aqui. Mas com responsabilidade, com respeito à pátria de vocês, e com admiração e com conhecimento como eu estou tendo agora. Ou seja, eu estou tendo conhecimento sobre Portugal que eu não tinha no Brasil. Certo, meus amigos? Então é isso aí. E fica o meu abraço para vocês. Um pouco dessa informação. Quando eu tiver a oportunidade de falar mais sobre Portugal, eu trago mais dados concretos ou mais dados atuais. Concretos não, porque os que eu estou falando são concretos. Elas são de fontes literárias, de fontes de pesquisas, dados. Então era isso que eu queria passar para vocês. E fiquem com Deus. Quem gostou do meu vídeo, dá um like, se inscreve, compartilha com os amigos. E como eu deixo da próxima vez, se quiserem sugestões para mim e críticas também, eu aceito e respondo também. Um abraço para vocês. Até a próxima. E fica com Deus.